uma falácia de que você vai ficar rico ou multiplicar muitas vezes seu patrimônio com investimento. O que eu acredito é que você faz isso através do seu trabalho. Bem-vindos ao Flycast, o meu novo podcast em parceria com a Vocan e VKN, as empresas que fundei e que hoje lideram parte expressiva do mercado de seguros e aviação privada no Brasil. Aqui eu vou conversar com pessoas que, assim como eu, pensam diferente, constroem com visão e voam alto. Uma troca real, sem roteiro, com quem tem muito a dizer e agregar. Hoje eu recebo Rafael Faria. Rafael, obrigado, Rafinha, por estar aqui. Tamo junto. Rafa foi um dos fundadores aí da Taylor Partners, grande parceiro também, amigo, um dos especialistas mais respeitados do país quando o assunto é investimento e patrimônio. E a gente hoje não vai só falar de como ganhar dinheiro, mas sim do que fazer com o dinheiro que a gente ganha, as oportunidades que a gente tem. Acho que é um tema muito relevante, ainda mais no momento atual do nosso país. E investimento não é só uma estratégia financeira, é a forma de entender, pensar sobre crescimento. E queria primeiro, mais uma vez, te agradecer, Rafa, por ter topado participar aí do Flycast. É uma honra ter você aqui a bordo com a gente, do Joy. E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Boa. Bom, primeiro te agradecer também o convite, essa vista linda aqui, realmente muito criativo e inusitado esse bate-papo. Primeira vez que eu estou fazendo um bate-papo voando, então é super interessante. Bom, como você falou, Rafael Farias, eu estou um pouco mais de 10 anos no mercado financeiro. Gosto de dizer que comecei pelo seguro, depois acabei me enveredando no mercado de assessoria de investimento e de serviços financeiros completo. Tenho certeza que vai ser um episódio aí que a gente vai contribuir muito e trazer bons insights e ensinamentos aí para todo mundo. O que te formou nesse cenário? Conta um pouquinho como foi isso e depois a sua transição para o mercado financeiro. Legal. Eu gosto de falar sempre mercado financeiro, trazer um lado um pouco mais humano. Eu acho que a minha carreira, tudo que eu vivi até aqui, ele me formou para conseguir entender, ou pelo menos melhorar e evoluir no entendimento do comportamento humano. Então, todas as crises que a gente passou nesses 10, 12 anos, todas as evoluções e involuções de mercado que a gente passou, tudo isso fez com que a base de clientes, a base de pessoas que eu pude ter contato ao longo de todos esses anos, me ensinasse e trocasse bastante. Então, eu gosto sempre de depositar tudo que eu construí até aqui, com certeza, pelas pessoas que passaram comigo, sejam elas pares, líderes, sócios, mas, sobretudo, os nossos clientes me ensinaram bastante. Mas não posso também deixar de dizer que Brasil é uma grande escola. Eu acho que a gente, nesse período, a gente foi de 2 a 15 de juros, a gente teve pandemia sem dúvida nenhuma. Então a gente teve diversos cenários adversos que, sem dúvida nenhuma, eles formam bastante base ali para a gente seguir. Rafa, quais experiências definiram a sua forma de enxergar o investimento hoje, como você enxerga? Eu acho que vou opinar um pouco sobre esse assunto investimento, porque está muito atrelado a fases da vida, né? E aí, falando por mim, como experiência própria, a gente vem conversando sobre esse assunto também. Eu via investimento com olhar, até ser solteiro. Eu me casei tem 2 anos, acabei de ter um filho. Então, você vai mudando a sua percepção do que é o investimento, principalmente também a sua disposição de correr risco, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Então, além de tudo, tem que encaixar com todas essas mudanças de cenários que existem hoje no país e com as dificuldades, instabilidade política. Então, assim, é um quebra-cabeça, né, da sua vida pessoal, com o mercado externo, político, profissional, momento de vida, investimento, compro uma casa, um carro, vou guardar o dinheiro. Como que você enxerga tudo isso e esse cenário? Legal. Lembra que eu te falei que comportamento humano, eu acho que um dos temas que eu mais gosto de ler e estudar é o que a gente chama no mercado de Behavioral Finance. É de suma importância para a gente, de fato, entender todas essas fases que as pessoas acabam passando. Eu acabei me especializando, ou talvez por conta
de entendimento e empatia, foquei muito, acabo tendo muito contato com empreendedores, né? O empreendedor, ele passa por aquela fase de construção, o empreendedor, ele passa por aquela fase, né, de ter que injetar dinheiro na companhia, ou pelo menos não retirada de lucros. Então, é o que é mais difícil ali do começo da carreira de qualquer empreendedor. Então, ele passa... Toma um risco gigante. Exato, ele passa por uma fase de construção que você precisa entender. Em paralelo a isso tudo, o empreendedor também pode estar formando a sua família, né? E quando você começa um período de formação de família, as suas prioridades, elas passam a ser um pouco diferentes na maioria dos casos, né? Segurança, que aquele momento em específico de formação de família, ele acaba pedindo. Entender todas essas fases é de suma importância. Eu queria destacar um ponto, que é uma coisa que eu também gosto muito de dizer, é que é uma falácia, né, ou pelo menos as coisas, tudo que a gente vê, internet, etc., de que você vai ficar rico ou multiplicar muitas vezes seu patrimônio com investimento. O que eu acredito é que você faz isso através do seu trabalho, né? Mas o teu investimento, a tua liquidez, o patrimônio líquido que você adquiriu, ou ilíquido, ele precisa ser cuidado para perpetuidade, né? E a perpetuidade acaba te trazendo liberdade e a segurança que você tão bem acabou pontuando aí. Perfeito, eu acho que isso tem muito a ver com o segundo item aqui para trazer para essa conversa, de que muita gente só quer saber do investimento como retorno, de fato, né? E às vezes não só como a proteção, ou como diversificação, ou como perpetuidade da coisa, né? Então, qual que é a maior ilusão que você vê no discurso hoje de quem está começando a investir com essa percepção de que, cara, não, tem o meu dinheiro ali, isso aqui tem que triplicar de uma forma rápida. A gente tem aí esses canais aí de internet que eu acho que trouxeram também essa ilusão mais à tona, ainda mais para pessoas pouco capacitadas, né? Muita gente vendendo aí formas de enriquecer fácil. Eu acho que não existe isso. Para mim é muito claro. E não tem mágica. Trabalhando, né? Aprendi trabalhando, não tem mágica, né? Se tem alguém que fala diferente disso, já levanta aquela suspeita e é algo que não me atrai, né? Você já fica com o pé atrás. Mas ainda tem muita gente que vai por esse lado no mundo atual, com tanto de informação, com tanto de conteúdo que a gente tem sobre esse assunto. Então, queria que você contasse um pouquinho disso, qual que é a sua percepção disso tudo. Legal, acho que em complemento ao que eu trouxe, né, de investimento não vai te deixar rico, a boa notícia é que em Brasil a gente tem, nos últimos 20 anos, uma média de juros, né, taxa Selic de mais de 12%. Né? Então, de uma forma bastante segura, né, você consegue ter altos ganhos dentro de um investimento que não é chamada renda fixa ali, seja ele atrelado a um tesouro direto e etc. O grande ponto, e você fazendo a pergunta no seu comentário, eu pensei numa analogia que estamos aqui num avião, seu mercado ele é o mercado segurador, é muito comum, né, e me corrija se eu estou errado aqui, quando você vai trocar uma aeronave, você já pensa no seguro, nas taxas que estão atreladas àquela aeronave, você planeja isso, correto? Correto, em linhas gerais, infelizmente, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acha que o seguro é caro e ele é super barato, uma taxa muito pequena em cima do valor do bem e principalmente em cima da cobertura de responsabilidade civil, que é o mais importante quando você está falando de aviação ou de um acidente aeronáutico. Então tem gente que coloca isso no custo de hora e fala, puta, isso é muito caro, vai atrapalhar a minha operação, né? Então ele coloca o bem em risco, mas ele esquece de olhar para essa questão de responsabilidade civil, que não deixa de ser uma proteção pura, né? Eu já ouvi de pessoas assim, mas se esse aeronave cair, eu vou estar dentro, vou morrer e não estou mais aqui para pagar essa conta. Mas é um pensamento absurdo, porque alguém vai pagar a conta. Alguém da sua família, alguém da sua empresa, né? E qual o tamanho disso? Ninguém sabe. O avião pode cair no mato, pode cair na água, pode cair no meio de São Paulo.
Então é incalculável, imensurável, né? Para isso existe a cobertura de seguro. Então é perfeita a analogia, porque então o teu mercado é exatamente igual no patrimônio líquido. Porque as pessoas elas acabam tendo a liquidez, formando patrimônio, mas não pensando, né, em como você protege aquilo, como é que você perpetua aquilo. E eu não estou falando apenas da escolha se você vai aplicar em renda variável ou renda fixa, né? É muito comum nos Estados Unidos uma conversa patrimonial começar com um assunto sucessório, começar num assunto tributário, antes de falar que a taxa de juros está X ou Y, antes de falar que o fundo tal historicamente está rendendo alguma coisa. Então, pegando o gancho, né, do teu mercado, as pessoas, isso está mudando, né, a consciência ela vem melhorando, aumentando. Ainda é um trabalho grande que a gente tem pela frente, e que bom, estamos aqui para isso, para realmente trazer problemas que eles possam ter e que fazer o cara pensar, né? Provocar. No planejamento ele consegue dormir um pouco mais tranquilo. Sim. Porque aquele problema está resolvido. Sim. Você falou muito bem, né, que um problema pode ser passado para a família. É justamente o que acontece no patrimônio, né? Uma sucessão patrimonial no Brasil, ela já está feita, né? Eu gosto de dizer assim de uma forma bastante direta, porque o Brasil, dependendo do seu regime de casamento e da estrutura familiar, ele já está definido. E as pessoas, elas simplesmente não entendem que elas precisam planejar e se organizar melhor, né? De novo, que bom, estamos aqui para isso, estamos trabalhando, mas é de suma importância esse espaço aqui para a gente falar sobre isso e o nosso trabalho. Claro, e o seguro é uma das ferramentas, né, de proteção. Sem dúvida. Né? Eu falo muito que seguro é investimento, né? Ele não é despesa, tem gente que olha como despesa. Perfeito. Hoje a representação do seguro no PIB é 6, 7%. Né? Então a oportunidade que tem de crescimento, e a gente, beleza, falamos de seguro de avião, mas você vai falar de seguro residencial. Cara, eu conheço inúmeros amigos que não tem. O cara não. Agora pergunta do carro dele. Pois tem, né? Então, assim, o cara fala, pô, alguém passa o telefone do encanador, grupo de condomínio, eu sempre respondo, pô, liga pro teu seguro. Ih, eu não tenho seguro. Fala, pô, o cara tem uma casa de alto valor, vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 no seguro anual e não tem o seguro. Mas esquece, deixa rolar, né? E nunca passou uma situação que precise, né? E é interessante, só pegando o gancho para falar de Taylor, é justamente o que a gente tem como ideal, é trazer justamente essa governança financeira para a família e para empresas. Sim. Abordar situações, abordar questões que muitas vezes caem no esquecimento mesmo. Sim. Então, fica aqui também esse complemento. Sim, aqui, eu acho que é importante você contar um pouquinu do que é a Taylor, né, da diferença da Taylor para uma casa padrão de assessoria de investimento, né? Eu achei muito interessante quando eu me aprofundei, quando vocês me contaram, e é um business, né, novo, diferente, que tem esse olhar de tudo isso que a gente está falando, e é legal, no mercado que, na minha opinião, eu vejo um pouco saturado ali aquela questão de agente autônomo de investimento, virou, na minha visão, que não sou desse mercado, um pouco rouba-monte, né? Então, pô, o cara leva um cara que é da casa A para casa B, ele traz a carteira e assim vai, né? Sabendo que ainda tem um espaço grande de crescimento em relação a pessoas aí que têm dinheiro no banco, em outros investimentos, mas enfim, conta um pouquinho do trabalho da Taylor, o que vocês enxergaram e o que vocês criaram. Eu acho que trazendo um paralelo entre esses dois pontos que você trouxe de assessoria de investimento e o que a gente faz, eu venho desse mercado, né, após o seguro, eu entro em 2017, né, num mercado que ainda estava, na verdade estava começando a dar uma guinada muito forte, era um mercado já existente, já tinha bastante tempo, mas naquele momento, em 2017, você tem uma virada de chave muito forte. O que a gente percebeu em Taylor é que muitas vezes apenas a liquidez do cliente, a gestão de liquidez, não é suficiente para que a gente consiga ajudar e trazer soluções reais, de dores reais para o nosso cliente, né? Então a gente traz um conceito de governança financeira para família e para empresas, onde a gente lida com gestão de liquidez, geração de liquidez
e eficiência através de câmbio e seguros. Isso é o que a gente faz. Uma das nossas premissas era tentar, ao máximo, mitigar e trazer transparência para a questão de conflito de interesse. Há uma assimetria no mercado muito grande. Então, como a gente faz é através de instituições financeiras, né? Eu gosto de fazer analogia com seguro, então fico à vontade aqui, porque um corretor de seguro, ele vai fazer uma varredura, né, no mercado para aquilo que melhor encaixa para a solução e custo. É para isso que o corretor também se predispõe. De fato, trazer uma solução como uma luva do tamanho que ele precisa. A gente faz isso para diversas áreas e diversas necessidades da família e da empresa do nosso cliente. Então, como se a gente conseguisse fazer uma grande curadoria para o nosso cliente. Gosto de fazer uma outra analogia também com financiamento imobiliário. Normalmente você faz um financiamento imobiliário, você abre a sua carteira e puxa o teu cartão de débito. É o único banco que você liga. Você não vai ligar para um banco que você muitas vezes não tem relacionamento. E será que aquele banco que você tem relacionamento tem a melhor taxa? É justamente o que a gente se predispõe a fazer. Ontem eu estava conversando lá no evento do G4 com um membro, amigo nosso, e a gente discutiu esse assunto, que ele enxergava uma grande oportunidade nessa linha de crédito imobiliário, né? De você ter um broker ali de só venda essa parte de crédito imobiliário quando você tem a necessidade, que em outros países é algo mais trivial, mais comum, e aqui no Brasil não. O cara tem essa ação de ligar direto em um banco, talvez no máximo 2, mas ele não tem alguém olhando, trazendo, negociando as melhores opções disponíveis aí do mercado, igual é o corretor de seguro, igual é o corretor de investimento, mas focado nesse nicho imobiliário. Né? É exatamente uma oportunidade que a gente enxerga, e não somente no crédito imobiliário, mas em outras soluções de crédito que muitas vezes acabam sendo rechaçadas no mercado por uma venda mal feita ou não feita da forma coerente e correta para o cliente, certo? E existe um conceito no mercado de alavancagem onde muitas vezes o seu investimento, a sua liquidez, ele está numa taxa superior ao que você vai pagar dentro do crédito, né? Isso é um conceito que a gente traz de alavancagem, onde a gente mostra que financeiramente, matematicamente, racionalmente não faz sentido você fazer aquela compra à vista. Então, de fato, é o tipo de conscientização, é o tipo de interesse que a gente tem para trazer à mesa com o cliente, é de fato ser o conselheiro financeiro fazer dele uma nas dívida decisões. correta, né? Existe dívida boa, Sem né? dúvida. Existe sem dívida dúvida. boa, não é porque a palavra dívida que é algo ruim, que você tá quebrado, endividado, né? Então O brasileiro acabou trazendo essa conotação de dívida para quando você precisa muito da liquidez, né, no momento de quebra ou qualquer coisa do tipo. E não é uma verdade absoluta. Sim. Pode ser sim uma parte da verdade, mas não é uma verdade absoluta. Com certeza. Queria abordar aqui, assim, também não se trata somente de onde você investe o seu dinheiro, né? Eu queria ouvir de você da parte de posicionamento, liberdade, com tudo isso de gestão patrimonial. E uma pergunta, um pouco para ouvir sua opinião também, diferente. O que é o novo luxo hoje na forma de investir? O que o público aí de altíssima renda está olhando? É um investimento offshore nesse momento conturbado aí do país, muita falação, muita instabilidade, ninguém sabe o que vai acontecer. Quais são os movimentos que você tem observado aí nesse momento? Eu gosto de dizer que o mercado financeiro ele é uma grande caixa de ferramentas, né? Não é porque você tem um alicate que você vai conseguir bater num prego com ele. Talvez você consiga, mas isso vai ficar um pouco torto, vai ficar um pouco esquisito ali. O mercado financeiro não é diferente. E com a evolução do mercado financeiro, sobretudo na forma de distribuição dos investimentos, hoje essa caixa de ferramenta ela só aumenta, ela só fica com mais características, com mais opções, né? Você falou do novo luxo. Eu acho que dentro da minha carreira em investimento propriamente dito, e desde o início da minha carreira, eu vi um êxodo muito forte de clientes que estavam numa instituição, né, em que essa instituição, todos os produtos de investimento que ele tinha, começavam com o nome daquela instituição
e existia um êxodo muito forte para o cliente entender que, na realidade, ele poderia acessar uma vasta quantidade de opções para o investimento dele. Então, acho que se eu fosse destacar um luxo para responder a sua pergunta, de fato está nas opções que o cliente tem. Tirando isso, que eu acho que é algo mais novo, existem ferramentas antigas em que cada vez mais, e talvez até por essa provocação de que você consegue investir o seu patrimônio de forma mais eficiente, ferramentas que já existiam hoje estão cada vez mais presentes na carteira dos clientes. Sejam eles ativos que são isentos de imposto de renda, sejam eles proteções patrimoniais para o cliente, ou sejam eles, aí pegando o teu gancho, investimento fora. Que o brasileiro está cada vez mais entendendo que eu não vou nem entrar no assunto, não vou nem justificar apenas com a instabilidade brasileira, mas será que o Brasil tem as oportunidades necessárias para você ter 100% do seu capital aqui? Será que não existe nenhum outro lugar no globo em que você pode buscar um percentual do seu patrimônio para que você busque essa diversificação, né? E isso é algo que tem crescido bastante, né? Eu acho que, pegando um outro ponto que você trouxe, né, de patrimônios maiores, clientes que fizeram saídas ou que acumularam capital ao longo da vida, enfim, construíram negócios super interessantes e construíram um patrimônio líquido robusto, o movimento que a gente tem olhado bastante é de saída de ativos de risco, né? Principalmente com o nível de juros que a gente está hoje, mas sobretudo o nível de juros que a gente teve ao longo de muitos anos. Eu trouxe esse dado aqui antes. Então a gente tem visto as carteiras crescerem cada vez mais em renda fixa, uma procura muito forte por eficiência tributária, né? Existe uma discussão sobre isso nesse momento, mas ainda existem, e é quase que inédito o Brasil, se não é o único lugar, poucos lugares que têm ativos incentivados, isentos de imposto de renda, ou que você difere imposto de renda, e a gente tem visto realmente uma construção muito forte de patrimônio de volumes maiores, quase que 100% em ativos com essa característica. Bacana, legal. Eu vou fazer uma pergunta um tanto pessoal agora, que eu queria ouvir, assim, você, como advisor, conselheiro, como você se colocou, você está conversando com muita gente importante, com muita gente relevante, dos mais diversos segmentos aí do país, e às vezes até do âmbito internacional. Como que você enxerga que você construiu a sua reputação, a sua autoridade para ser convocado para essas reuniões, para ter clientes dessa relevância que confiam em você? Claro, é uma construção da tua carreira, mas como você vê, o que foram, né, as suas maiores escolhas, decisões que fizeram abrir essas portas de mesas tão importantes, conversas tão relevantes? Legal. Bom, obrigado pelas palavras. Eu acho que a resposta, ela parte dela está na pergunta. Essa autoridade, na minha percepção, está muito relacionado a legado. E se a gente for, talvez, esmiuçar a palavra legado, eu não consigo não colocar na equação resultado, né? Então, você até pode se colocar em mesas pelo seu networking, etc., durante um período. Mas se você não for sólido, consistente e entregar resultado, e resultado aqui não tem nada a ver com a melhor taxa de investimento, se colocando ao lado do cliente, sem dúvida, não posso deixar de mencionar isso. Ao longo da minha carreira, ou pelo menos da metade da minha carreira para cá, eu foquei muito em relacionamento, né? Eu sempre acreditei que networking se compra, né? Se compra por quê? Porque você se coloca num lugar, você compra um acesso, você janta, enfim, mas relacionamento não. E relacionamento leva tempo, relacionamento leva intencionalidade, relacionamento leva em consideração entrega.
Então, nesse período em que eu vi que eu precisava, de fato, construir uma base sólida de relacionamento, eu me interessei genuinamente pela história das pessoas que me circundavam, eu me interessei genuinamente em ajudar. Eu acredito muito que a construção de um legado, ele passa pela servidão, é uma coisa que eu levo para a minha vida. Então, acho que essa autoridade, essa presença em mesas importantes, como você falou, e estamos só no começo, ela passa um pouco por isso. Acho que por esses pilares de resultado, tempo, servidão, entrega genuína, intencionalidade positiva. Acho que é um mexidão, é uma mistura disso tudo. Perfeito, cara. Isso é um ensinamento importante, com certeza, para quem está escutando a gente, né? A gente atua, tanto o meu business quanto o seu, são ramos antigos, são ramos de muita gente que faz, na teoria, a mesma coisa que a gente, né? E a gente tem que estar o tempo todo pensando em como agregar valor. A hora que você faz um negócio, outro cara vem e te copia. Então, o que você vai inventar de novidade? O que você vai fazer agora para entregar mais valor? Olha aqui o que você está fazendo, sem dúvida nenhuma, para ensinar, para passar adiante. Mostrar um pouquinho mais da aviação, trazer conteúdo relevante e também me dá a oportunidade de ter pessoas aqui como você, do teu calibre aí, da tua capacidade de estar aqui dividindo isso com a gente, os ensinamentos. Então, é o que você falou, é relacionamento e poder compartilhar isso, a gente poder transmitir, porque é transmitir o que a gente aprende. Com certeza. Essa é real, conversando com mais diversas pessoas, de mais diversos segmentos. Então, acho que isso é fundamental. Ensinar é aprender duas vezes, né? Com certeza, certamente. Então, hoje, como eu falei até no começo aí do episódio, existe muita informação. Informação boa, informação verdadeira, informação fake news. É difícil, né, para quem às vezes não conhece, saber aonde que eu vou acreditar, aonde que eu vou ouvir, de fato, né, seguir. Então, é muito conteúdo, um bando de gente aí, né, aparecendo nas redes sociais, muita coisa boa, de qualidade, muita coisa ruim, né, muita ilusão. Mas, no seu ponto de vista, o que separa quem acumula capital de verdade e quem realmente constrói um patrimônio? Né? Legal. De novo, vou responder a pergunta através da pergunta, né? Você fala de acúmulo e de construção. E na minha percepção, isso é um tiro curto, né? Esse acúmulo de capital, ela está muito relacionada a tempo. Ela está muito relacionada a tomada de decisões corretas, mais decisões corretas do que incorretas. Vai ser feito decisão errada, não Exato. tem, todo mundo vai fazer. Exato. Diminui a perda, né, e foca no... A construção do patrimônio, ele está muito ligado a tempo, né? E você falou muito bem, hoje a gente tem é uma coisa que eu acredito também, a gente tem acesso a muitas informações, né? Hoje a gente puxa o nosso celular, não satisfeito por ter um buscador que de fato entregava tudo pra gente, agora a gente tem um assistente virtual ali que responde a todas as nossas perguntas. Então, se você parar para pensar, Duda, inclusive uma reflexão interessante para a gente ter daqui para frente, não é mais só sobre as respostas, mas sobre as perguntas corretas, né? E construção de patrimônio, construção de um legado, ele está de fato relacionado a fazer as perguntas corretas. Peraí, vamos pegar o teu caso. Poxa, eu construí um patrimônio ilíquido com imóveis, enfim, etc. Eu estou numa situação familiar nova para mim. O que eu ainda não fiz com relação ao meu patrimônio? O que será que eu preciso começar hoje para que eu veja o efeito disso para daqui a 10 anos? As informações estão aí, existem diversas opções para você tocar, mas quais são as perguntas corretas que você precisa fazer para que de fato essa construção patrimonial ela seja sólida, com o alicerce correto, com as bases corretas lá na frente? Eu acho que essa é a grande diferença e o que separa de quem está preocupado em acumular patrimônio, né? Para mim, essa pessoa, e nada contra, tá? Tem gente que acerta, tem gente que e tá tudo certo, tá? Esse acúmulo de patrimônio, na minha percepção, ele está muito relacionado ao investidor que está
que ele quer acertar a asa da mosca, e a construção do patrimônio está relacionado a minimamente acertar a direção dela. E que talvez a gente pode errar um pouquinho, mas é muito curto, muito pouco, a gente pega e ajusta de novo. Então, ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada, o que eu tenho percebido é que pessoas que estão preocupadas nessa construção de patrimônio, elas acabam atraindo exatamente o que elas querem, que é de fato essa escalada patrimonial. Legal. Pô, aula sensacional esses ensinamentos, Rafa, obrigado. Então hoje a gente não falou só de retorno, investimento, liberdade financeira, mas de como fazer isso de forma estratégica, intencional, com visão. Queria agradecer, se você quiser deixar aí um último ensinamento, além de todos esses aí que você nos deu, fica à vontade, e que você também compartilhasse aí os seus canais, contatos, porque sei que você traz aí, eu te acompanho, muito conteúdo super relevante, super interessante, e acho que todo mundo deve ter o direito aí de te acompanhar. Legal. Bom, acho que palavras finais aqui, sem dúvida nenhuma, te agradecer e te parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que essa troca ela é de suma importância para nós aqui. Foi um prazer estar aqui com você, mas também para quem nos escuta aqui. Espero que eu possa ter conseguido responder as perguntas de forma clara e direta. Eu brinco que o mercado de investimento, o mercado financeiro, ele é um mercado que ele traz algumas complexidades. O meu trabalho, então, é tentar pegar essa complexidade e ensinar, talvez, para uma criança que uma criança de 5 anos pudesse entender. São muitas variáveis, são muitas situações que acontecem ao longo da sua jornada, e ter um profissional do lado que possa te auxiliar na tomada de decisão, né? Ele não vai tomar a decisão por você, ou não é nem esse o mandato desse profissional, mas ele, sem dúvida nenhuma, vai te trazer ferramentas e insights que possam te ajudar nessa tomada de decisão. Então, é isso que a gente se propõe. Eu acabo trocando algumas informações e criando poucos conteúdos dentro da minha rede social, por talvez uma falta de empenho ali, ou melhor, um empenho talvez um pouco maior no offline, mas eu troco o conteúdo, eu crio algumas coisas lá e troco algumas ideias. Então a gente coloca aqui o @ lá para vocês acompanharem. Duda, te agradecer de novo, parabéns pela iniciativa. Nunca tinha feito um bate-papo com uma vista tão incrível dessa aqui, e sucesso na tua jornada. Obrigado. Tamo junto, conta comigo. Viu, irmão? Esse foi mais um episódio do Flycast, e a gente se encontra no próximo voo.